Caros irmãos, caras irmãs, o Senhor vos dê a paz. Acabamos de escutar esta palavra de Deus, que a primeira leitura prepara já o Evangelho. Na primeira leitura temos a facilidade que o povo tem em pecar, em cometer idolatria, em construir um Deus com as suas próprias mãos. Quanto é fácil acontecer isso nas nossas vidas, tantas vezes. Mas temos a misericórdia de Deus. Ao ouvir a primeira leitura, parece que é Moisés que tem que pedir a Deus que seja misericordioso. Mas aquilo que na realidade acontece é Moisés que vai descobrindo o rosto misericordioso de Deus. Mas Moisés já tem este coração inclinado para pedir a Deus misericórdia. E por quê? Por que será que Moisés pede a Deus misericórdia? Não sei se repararam a diferença que há entre Moisés na primeira leitura, entre Paulo na segunda leitura, os dois que pedem, os dois que anunciam a misericórdia de Deus, e os fariseus e os escribas do Evangelho, que também eles, que eram chamados a ser pastores, guias, condutores do povo. E em vez de evocarem a misericórdia de Deus, põem-se lá diante de Deus: nós sim, nós merecemos, nós devemos receber o prémio, porque nós somos justos. Agora o povo deve ser castigado. E sentiam a inveja, o ciúme, porque os pecadores aproximavam-se de Jesus e porque Jesus os atendia. Não esperavam a misericórdia de Deus, mas o castigo de Deus. O bem para eles, a recompensa para eles e o castigo para os outros. Quantas vezes no nosso mundo podemos cair nisso? Então, repito, Moisés e Paulo anunciam a misericórdia. Por quê? Porque Moisés, quantas vezes terá sentido a misericórdia de Deus? Já no seu nascimento, é salvo pelas águas. Paulo diz na segunda leitura que experimentou a misericórdia. Ele que perseguiu a igreja, ele que estava longe deste Deus misericordioso, sentiu a misericórdia, experimentou a misericórdia e por isso anunciou a misericórdia a todos os povos. Este é o desafio que Deus nos faz. E o Evangelho é de uma beleza incrível. Eu convido os irmãos, é longo, é muito longo, mas é de uma beleza incrível. É o centro do Evangelho de São Lucas, onde Jesus está a caminho de Jerusalém, onde vai revelar a misericórdia de Deus na cruz. E Jesus conta estas 3 parábolas, que são um ensinamento tão profundo, tão grande, que nos quer mostrar o rosto misericordioso de Deus. Estas 3 parábolas, este pastor que tem 100 ovelhas, que deixa as 99 e vai a correr à procura da ovelha perdida. E quando a encontra, carrega aos ombros, chega a casa, faz festa com os amigos, porque encontrou a ovelha perdida. Todas as parábolas acabam em alegria e em festa. Às vezes nós esquecemos a alegria que é o Evangelho, a festa que é o Evangelho, a festa que é estarmos aqui e encontrar a Deus. Alegria e festa. Este pastor que procura a ovelha. E Jesus disse: qual é o pastor que não faz isso? Agora, vocês já viram os pastores? Vocês acham que um pastor que perdeu uma ovelha, que faz assim tanta festa por encontrá-la, acham que a carrega assim aos ombros? Eu já guardei ovelhas. E acho que é um exagero. Por isso Jesus fala dos pastores, mas no fundo não há pastor como ele. É ele e só ele que vai, que procura, que ama, que carrega aos ombros, que faz festa, que se alegra. Para ele, cada um de nós é único.
Cada um de nós é amado com um amor eterno. E cada um de nós vale o seu esforço, a sua procura, o seu dom, a sua vida. Diz ele, qual é a mulher que perde uma moeda, que não acende a luz, que não a procura e quando a encontra, festa com as amigas. E depois a parábola do filho pródigo, das mais belas parábolas de Jesus. Este pai tem 2 filhos, mas quando vamos a ver os filhos, coitado do pai, tantas vezes, que filhos somos. E este filho que vai para longe, que não quer saber do pai, que bate, porque quando estamos longe do pai, vemos, falta-nos alguma coisa. Então, percebe que estava melhor na casa do pai. Se formos a ver, nem sequer diz que se arrepende do que fez. Apenas estava bem em casa do pai e estava melhor lá. E prepara assim um discursozinho todo bem feito para dizer ao pai. E volta para a casa do pai. E este pai que nunca se cansou de esperar o filho. E estas palavras eu acho que são, se pensamos a Deus e se pensamos a nós, estas palavras são uma coisa incrível. Ainda ele estava longe, quando o pai o viu. E o que é que disse? Lá vem o malandro, lá vem aquele que gastou os meus bens, espera que vai pagá-las. Não. Ainda ele estava longe, quando o pai o viu, encheu-se de compaixão, correu. Lançou-se-lhe ao pescoço, cobriu-o de beijos. E ele quis dizer, pai, e ele disse, trazei depressa a melhor túnica e vestilha, o anel no dedo, as sandálias nos pés. Trazei o teu gordo e matai-o. Fazei festa. Ao pai não interessaram os bens, não interessaram o que é que ele fez, não interessou o seu mago, não interessou nada. Apenas o filho, que estava ali, são e salvo. E meteu-lhe, daria para todo o dia, aqui, as sandálias nos pés, meteu-lhe as sandálias nos pés, o vestido, o anel, deu-lhe de novo a dignidade. É uma coisa incrível, incrível. Se pensamos que isto é o nosso Deus, que este é o rosto da misericórdia de Deus, que Jesus veio revelar. Irmãos e irmãs, em 2015 o Papa Francisco achou que era preciso falar da misericórdia na Igreja. Fez um ano inteiro para falar da misericórdia. Falamos tanto de misericórdia que se gastou a misericórdia. Pronto, acabou, agora já não há misericórdia para ninguém. Deixou de se falar de misericórdia outra vez. Esquecemos. Aquilo que o Papa Francisco nos ensinou, parece que esquecemos. Mas misericórdia é algo que não pode desaparecer da vida da Igreja, do anúncio da Igreja. Misericórdia. Este pai que perdoa o filho, que ama o filho, e que é uma misericórdia gratuita. A misericórdia não é uma palavra vazia, mas é aquilo que se revelou em Jesus Cristo. Jesus Cristo, diz o Papa Francisco, é o rosto da misericórdia do Pai. Este Pai que não está à espera que a ovelha seja boazinha para a ir buscar, para a carregar. Não tem garantias que ela não vai voltar a fugir. Não tem garantias que a moeda não vai voltar a desaparecer. Não tem garantias que o filho, que foi acolhido assim, não volta a fugir. Porque a nossa liberdade é a nossa liberdade. Mas Ele ama-nos gratuitamente. Este é o desafio que somos chamados a viver. E nós esquecemos isso. E nós perdemos o rosto de Deus. Tantas vezes criamos rostos falsos de Deus. Rostos do Deus cruel, do Deus castigador, do Deus que está lá a contar tudo. E esquecemos a misericórdia. Eu já vos contei uma vez a história, eu até já a coloquei no YouTube, mas quero-vos contar uma história que eu acho que nos pode ajudar. Eu acho que fiz o trabalho de casa. Então, havia um dia uma catequista, os miúdos não estavam parados na catequese, então ela, para ver se os tinha parados, prometeu-lhes que ao fim tinha uma surpresa. E no fim da catequese, o que é que ela fez?
Deu a todos um rebuçado, para eles ficarem contentes. E quando deu o rebuçado, como é que ficaram os miúdos? Como é que ficam com o rebuçado? Hã? Como é? Todos alegres, todos contentes. Ficaram todos contentes, menos um. Um não ficou contente. Então a professora a catequista chegou ao pé dele e disse: então, João, então não gostaste do rebuçado? Não. Tu já tinhas comido rebuçados? Não. Então não gostaste porquê? Não é bom. Então a professora foi a ver e sabeis o que é que ele estava a fazer? Estava a chupar o rebuçado sem lhe tirar o plástico. Então não gostava de rebuçados. Pois estava a chupar o plástico e não conseguia, não lhe sabia nada, só o plástico. Vocês estão-se a rir. Mas quantas vezes nós vivemos um cristianismo assim? Quantas vezes nós vivemos um cristianismo assim, que não vamos lá ao centro, que temos tantos plásticos à volta do nosso cristianismo, que não chegamos ao amor, não chegamos à misericórdia, não chegamos a este Deus. E depois dizemos que não gostamos. E tantos vão-se embora porque não gostam. Mas é porque nunca saborearam o que é o verdadeiro cristianismo. Então basta andarmos aí a viver o cristianismo como quem come rebuçados com o plástico. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.